Olá, querido irmão, querida irmã. Chegamos ao dia 28 de março de 2020, sábado. Estamos finalizando já a quarta semana da Quaresma. Uma semana desafiadora para todos, hein? Mas como não termos o nosso coração confortado diante da bênção Urbi et Orbis oferecida pelo nosso querido Papa Francisco com palavras tão fortes, né? Não achemos que o Senhor está dormindo, Ele está conosco, atravessando conosco essa tempestade, e Ele não dorme. Será que a nossa fé de fato tem sido tão fraca? E o Senhor nos convida, por meio da exortação do nosso Papa, da nossa Igreja, a permanecermos firmes, a acreditar que de fato o Senhor está conosco. Não deixemos naufragar a nossa fé e toda a nossa história, toda a nossa vida. Viva a sua igreja doméstica. Como temos dito, o templo se fechou, mas a igreja nunca se fecha. Portanto, reze conosco, assim temos feito, encontrado essa forma de estarmos juntos, não é isso? Portanto, o evangelho de hoje é o capítulo 7 de João. Continuamos naquela narrativa, discutindo a identidade de Jesus, né? João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você procura aí para acompanhar comigo, faço aquela breve introdução seguindo as orientações do nosso missal cotidiano. Prossegue a controvérsia sobre a identidade de Jesus. Trata-se de dois episódios, ligados pela objeção contra a messianidade de Jesus. As palavras de Jesus criam impressão na multidão, gerando uma discussão. Alguns dizem que Jesus é, na verdade, o profeta anunciado em Deuteronômio, lá no capítulo 18, versículos 15 e 18. Outros, o Messias. Os objetantes, ao contrário, opõem a origem da Galileia de Jesus à expectativa do Messias, vindo de Belém e da estirpe de Davi. O evangelista João não responde. Os cristãos para quem escreve já conhecem a resposta. A contenda termina, como sempre, por uma tentativa de violência. No segundo episódio, que vão dos versículos 45 a 53, a controvérsia desloca-se da multidão para o âmbito mais restrito e qualificado dos fariseus. Seu motivo é a volta dos guardas com as mãos vazias e a acusação por parte dos fariseus de também eles se deixarem transviar. Nicodemos faz-se advogado de Cristo em nome da lei, que não condena ninguém sem provas. A arma dos fariseus é o desprezo orgulhoso. Pois bem, então rezemos essa palavra de hoje. João capítulo 7, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele faz, o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Ora, queridos, esse trecho aparentemente parece que não traz tantas informações importantes, mas
Acompanhe comigo, pois aqui há uma provocação muito séria que dá continuidade a tudo aquilo que a gente tem rezado ao longo dessa semana. As palavras de Jesus levam naturalmente a uma tomada de posição. Trata-se, de fato, de uma revelação que o Cristo faz de si, em ordem à salvação de cada um de nós. Quem tem a pretensão de ser mestre, certamente não está disposto a fazer-se discípulo e aceitar uma revelação que subverte toda a teoria ou sistema preconcebido. É a situação dos fariseus, estudiosos da Escritura, incapazes, entretanto, de receber a mensagem de vida nela contida e que é o próprio Cristo. Na realidade, não somos nós que o descobrimos. Olha que coisa bonita. Na verdade, não somos nós que o descobrimos. É Ele que se nos apresenta como doador de luz e de vida. Repito para você. Na realidade, não somos nós que o descobrimos. É Ele que se apresenta como doador de luz e de vida. As discussões que surgem da diversidade de opiniões a respeito do Cristo não se resolvem se não houver, da parte de todos, sincero e profundo desejo de esclarecimento, o que raramente se dá. Cada um costuma querer que prevaleça a sua opinião. E não é assim que parece que os tempos de hoje a gente vive na sociedade, nos diversos grupos, e inclusive dentro da igreja? A opinião do Cristo, às vezes essa é até esquecida, né? O que prevalece é a minha opinião, o que prevalece é o desejo do meu grupo, do meu movimento, da minha pastoral. O resto, depois, se tiver tempo, a gente pensa. E aqui o que exatamente essa palavra provoca é que se nós queremos de fato seguir ao Senhor, não seremos nós os mestres. Jesus é o mestre, nós somos discípulos. E não é a nossa opinião que tem que prevalecer, é a opinião do Senhor. E sobre a identidade do Cristo, como nós podemos ter acesso a essa identidade? Só a fé pode levar à união. Portanto, inclusive nestes tempos, enquanto cada um fica defendendo a sua verdade, o gesto da Igreja, por meio do Papa Francisco, vem dizer exatamente isso. Não são as opiniões disso ou daquilo, mas a unidade que deve acontecer a partir da experiência da própria fé. Assim, queridos, nós finalizamos a nossa semana e oriento você a fazer essa oração de hoje, a partir dessas orientações que eu dei, mas fazendo uma revisão de vida de toda a semana. O que Deus falou ao teu coração, o que ficou de mais forte. E por essa semana, para finalizar, estou disposto a ser discípulo ou quero ser mestre? O que prevalece na minha vida é minha opinião ou a opinião do Senhor para o bem de todos? E depois que você fizer essa oração, finalizando essa semana, converse com quem está aí na tua casa, partilhe um pouco como foi essa experiência de rezar. Se você está sozinho, ligue para alguém, converse com essa pessoa. Com certeza essa partilha será uma segunda oração para você. Um ótimo fim de semana, permaneçamos unidos aqui em nossa igreja, que está presente em cada lar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.